Bem-vindos à nossa prática de gratidão yoga integral online, toda quarta-feira ao vivo pelo Zoom, das 7 às 8. Inscreva-se no canal do YouTube Amala Pesolato e ative o sininho, contribuições voluntárias. Gratidão, Namastê, Hariom. Gratidão, Namastê, dia abençoado. Vamos procurar sentar sobre os isquios, solta um pouquinho o pescoço, abre o coração. Indicadores e polegares unidos em Yana Mudra, cresce, coluna para o céu. E solta o ar, soltando todos os pesos, seja pelo nariz, seja pela boca. Solta um suspiro, libera qualquer tensão, qualquer preocupação, qualquer estresse, qualquer preguiça. Solta o ar. Respiração plena, direcionando o ar para sua barriga, para o baixo ventre. Expande quando o ar entra. E leva a barriga para dentro quando o ar sai. Vai crescendo o topo da cabeça para o céu, soltando o ar, solta todos os pesos. E leve toda a consciência para o seu coração. Como está o seu coração? Se seu coração está alinhado com a sua essência divina, com o seu poder pessoal, com a luz que você é. Ou tem gente que pensa uma coisa, faz outra. Observa se você está em harmonia com o seu coração. E suavemente, conectando com o nosso poder pessoal, vamos trazer as mãos em Kali Mudra, o gesto da guerreira Kali, todos os dedos entrelaçados, indicadores unidos, esticados. Cresce bem a coluna, sempre relaxando os ombros, e vamos vibrar o Om 3 vezes, nos estabelecendo, nos alinhando, nosso coração, nosso poder pessoal, e vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspira. Oh, oh, oh. Unindo as mãos, agradecendo pela luz que você é. E devagar entrelaça os dedos das mãos, estica os braços para frente, enverga um pouquinho a coluna para trás. Os braços para frente, a coluna para trás, respira nas costas. E devagar na inspiração, puxa, estica tudo para o céu, estica, vira as palmas das mãos para o alto. Alonga, traciona, estica e solta o ar, estica para o lado, sem ar. 1, 2, 3, esticando. Inspira, volta, cresce para o centro. Solta o ar, estica lá para o outro lado. 1, 2, 3. Inspira, volta no centro. Vira a palma das mãos para baixo, dobra um pouquinho os cotovelos e movimenta os cotovelos para um lado e para o outro, soltando a sua coluna vertebral. Movimento para um lado e para o outro, vai soltando a sua coluna, sem dor. Respiração livre, vai soltando o tronco, solta a coluna. E devagar, sem dor, na inspiração, puxa para o céu, estica. Gira o tronco para um lado, solta o ar, a mão oposta, desce no joelho. A mão do joelho vai para o céu. Se você puder, olha lá para o alto. A mão do joelho foi para o céu. Isso. Sem dor, sem tontura. Quem puder, olha para o alto. Respira aí umas 3 vezes. Esticando essa lateral da coluna, esse braço. Inspira, volta para o centro, puxa para o céu. Gira o tronco para o outro lado, a mão oposta desceu no joelho e a mão do joelho vai para o céu, vê se dá para olhar para o alto. Se você tiver dor de cabeça, tontura, não precisa olhar para o alto.
Inspirou as mesmas 3 vezes. Na próxima inspiração, puxa para o alto. E se você puder, olha para o céu. Estica, estica, respira umas 2 ou 3 vezes, crescendo a sua coluna, abrindo os espaços, solta o ar. Abre os braços para trás, solta os ombros. E devagar vamos ficar em pé. E solta um pouquinho do seu corpo, solta os joelhos, solta as pernas. E vamos fazer purificação. Então, entrelaços de novo em Kali Mudra e vamos nos libertar. Um trabalho de purificação, a gente vai expulsar o ar pelo nariz e junto fazer um movimento dos braços como se fosse de corte pelo nariz. Então, boca fechada. Então, você inspira sem som, solta o ar e se precisar mexer os seus pés, movimenta os pés como se você estivesse se libertando, cortando qualquer amarra, qualquer dúvida, qualquer dificuldade. Joelhos um pouquinho dobrados, levando energia para o seu abdômen, para o seu plexo solar. Ótimo. Quando terminar, solta um pouco e vamos para o sopro Rá. Fecha os polegares, inspira, tensiona. Quem não puder descer a cabeça, não desce, faz adaptado. Tensiona e se liberta, abrindo as mãos na descida. E quem pode descer a cabeça, faz o sopro Rá normal. Descendo a cabeça, solta. Lembra de dobrar um pouquinho os dois joelhos. Isso. E capricha no último. Inspira, tensiona. Ou sem descer a cabeça ou descendo a cabeça. Você escolhe. Ótimo. Soltou tudo. Ótimo. Devagar, afasta mais os pés. Virou o seu pé direito. Eu vou pro lado direito também. Vocês vão pro lado direito, eu pro lado direito. Ou você apoia a mão no joelho, o braço na diagonal do lado da orelha, ou você afasta mais os pés, apoia o cotovelo no joelho, sem afundar dentro do ombro, empurra, estica o braço na diagonal do lado da orelha, e ou você olha para frente, ou olha para a palma da mão de cima. Vai soltando ar, puxa a barriga para dentro, vai abrindo o seu coração. Isso, estica essa lateral, estica a diagonal. E na inspiração, ergue o tronco, abre os dois braços na altura dos ombros e muda o foco agora para a unha do dedo médio, da sua mão direita mesmo. Isso, desse joelho dobrado. Sustenta os braços, vai abrindo o seu coração e relaxa os seus ombros. Estabiliza a mente, concentra o olhar. Inspirou, abriu os dois braços, solta o ar, a mão de trás desce na perna ou na cintura. A mão da frente, palma para cima, inspira e estica para o céu. Eu passei óleo nos pés, tem que aproximar os pés. Estou escorregando. Então você pode esticar para o céu ou fazer uma retroflexão. Se tiver tudo bem, você procura olhar para a palma da mão de cima, respira livremente, abrindo o coração, chakra cardíaco. Aproveita para respirar. E na inspiração, volta, esticou os dois braços, esticou a perna que estava dobrada, alonga o tronco para aquela lateral direita, quadril aberto, coração aberto, soltou o ar, apoia a mão na perna, cresce o pescoço, vê se consegue olhar para o dedo lá do alto. Se tiver dor no pescoço, cresce o pescoço e olha para o dedão do seu pé. Fica um pouquinho na posição. Postura do triângulo, Trikonasana, trabalhando a abertura.
E na próxima inspiração, subiu, ergue o tronco, abriu o coração, soltou o ar, desceu os braços, virou o pé reto, solta os ombros. E devagar, vamos fazer a sequência para o outro lado. Virou o outro pé, agora o esquerdo completamente para fora. Quem apoiou a mão repete, quem apoiou o cotovelo repete, mesmo alinhamento para o outro lado, estica na diagonal. Estabiliza a mente. Quem pode, olha para a palma da mão de cima, fica um pouquinho. Respira. Sempre que solta o ar, puxa a barriga para dentro. Estica bem esse braço que você sente até puxar a lateral do quadril. E na próxima inspiração, ergue o tronco, abriu os dois braços, quadril, coração abertos para a lateral e gira a cabeça para olhar para o dedo médio da mão esquerda, lembrando de não levar a cabeça para frente. A cabeça fica alinhada com o seu coração. Mantenha a posição, levando luz para a matéria, se conectando com o seu guerreiro, a sua guerreira. Guerreiros da luz, guerreiros do amor, da ética, da verdade, da pureza. Inspirou, abriu bem os dois braços, a mão de trás, solta o ar, desce na perna ou na cintura. A mão da frente, palma para cima, inspire, puxa, estica para o céu. Então, quem olhou para o alto, repete. Quem olhou para frente, repete. E quem fez a retroflexão, repete. Mantenha a posição, trabalhando a abertura e aproveita para respirar. Ótimo. Na próxima inspiração, volta, abrir os braços na altura dos ombros. Estica a perna que estava dobrada. Alonga o tronco para aquela lateral. Solta o ar, apoia uma mão na perna, outra mão para o céu. Perdão, passei óleo nos pés, está escorregando. Então sobe. Então, se estiver escorregando, tem que aproximar os pés. Cresce a cervical. Quem tiver dor no pescoço, olha para o dedão do pé. Quem tiver tudo bem, olha para o dedão da mão do alto. Na postura do triângulo. Isso, é para o pé que virou para fora. Cresce, abre o quadril, abre as costas, abre o coração, cresce o pescoço. Abriu tudo, abriu tudo. E na próxima inspiração, ergueu o tronco, soltou o ar, desceu os braços, virou o pé reto, solta os ombros. Quem puder pular, pula, aproxima os pés e solta os braços, as articulações na postura do elefante. Respiração livre. Bom, sem bater, sem bater aí na parede, nos móveis, mas a ideia é você ter espaço. Quanto mais rápido você gira, mais alto vão seus braços soltos. Exercício de fé, de entrega. Postura do elefante, Hastinasa. Devagarzinho, vai diminuindo o giro até parar. Continuar afastado do jeito que vocês estão. Inspire, estica para o céu. Estica, gira o seu pé direito um pouquinho para fora, gira os braços para trás, mergulha barriga para dentro, coração para frente. Vem flexionando, apoia as mãos na perna. Vê se dá para você olhar lá para frente. Se tiver dor no pescoço, você olha para o chão. Vai puxando a barriga para dentro, fazendo um abdominal contra a gravidade. Vê se consegue abrir o seu coração. Quem tiver dor na coluna, dobra o joelho. Inspira, estica, abre, abre, solta o ar, flexiona e vê se dá para soltar o corpo, descer a cabeça. Estica os braços lá para o chão, para os pés.
Vê se a cabeça vai na direção do joelho. Solta o cabeção, cresce a coluna. Estica bem a perna, de preferência. E para subir, dobrou o joelho. Inspire, empurra o chão com o pé. Quem tiver problema na lombar, apoia as mãos no joelho. Quem pode, sobe os braços do lado das orelhas. Girou o tronco, girou o pé para o centro. Puxa tudo no centro para o céu. Girou o outro pé um pouquinho para fora, barriga para dentro, coração aberto, vem flexionando e apoia as mãos na perna. Puxa a barriga para dentro, abre a garganta, abre o coração. Se tiver dor no pescoço, olha para o chão. Se puder, olha lá para frente. Abriu, abriu, dentro das suas possibilidades. Barriga para dentro, solta o ar e continua a flexionar. Vê se a cabeça vai na direção do joelho. Solta bem o pescoço, cresce a coluna toda para o pé. Estica bem a sua perna, estica a coluna toda, soltou o cabeção. E para subir sem forçar a coluna, dobrou um pouquinho o joelho da frente e vem subindo. Se puder, estica os braços do lado da orelha, das orelhas, girou o pé reto, puxa para o céu, solta, gira os braços para trás, soltou os ombros. E agora vamos para frente, para o centro. Então, pés um pouco afastados, inspira, estica e barriga para dentro, mergulha lá na frente. Então, podemos fazer aquele tripé com as mãos, apoia as mãos nas pernas, vê se você consegue olhar para frente. Vai puxando a barriga para dentro, abre o coração, abre a garganta. Pode olhar para frente ou para o chão. Quem tiver dor na coluna, dobra um pouquinho os joelhos. Quem pode, olha lá para frente, abriu a garganta, o coração e barriga para dentro, solta o ar e flexiona. No centro, entre os dois joelhos, as mãos atrás das pernas, puxa o tronco entre os dois joelhos, solta a cabeça. Abrindo os cotovelos, puxa o tronco entre os dois joelhos. Ótimo. Depois apoia as mãos no chão e aproxima os pés e vamos descer de cócoras. E daqui de cócoras, vamos colocar os joelhos no chão. Estica os braços lá na frente. Esticou. E vamos esticar o corpo todo no chão. Só que aqui a gente vai entrelaçar os dedos das mãos, dobra os dedos dos pés, vê se dá para você tirar os seus joelhos do chão. Empurra o chão com os cotovelos, não afunda dentro dos ombros. Olha para o chão para não tensionar o pescoço. Como se fosse uma tábua, só que com os cotovelos no chão. Os dedos das mãos estão entrelaçados. Respirou aí algumas vezes, desce os joelhos no chão, peito dos pés no chão, estica os braços lá para frente e relaxa os ombros. Relaxou os ombros e devagar estica os braços novamente lá para frente. Agora abre os dedos das mãos, dedo médio aponta para frente e vamos para tábua. Quem tiver problema nos ombros ou nos punhos, pode fazer como o anterior. Quem puder, esticou, ergue o tronco, dobra os dedos dos pés e tira os joelhos do chão. Sem afundar dentro dos ombros, sempre empurrando o chão com as mãos, numa coluna, uma pilastra, as mãos embaixo dos ombros.
Vai soltando ar, puxa a barriga para dentro, como se fosse um abdominal contra a gravidade. Fica aí algumas respirações olhando para o chão, sem despencar a cabeça. Quem não se aguenta é melhor o quadril subir do que descer. Ótimo, devagar. Descer os joelhos no chão, peito dos pés, quadril nos calcanhares. Relaxa os ombros e os punhos. E agora, devagar, desenrola a coluna, vamos sentar nos calcanhares e subir o quadril. Afasta um pouquinho os joelhos e os pés na distância do quadril, mãos na lombar, contrai glúteos e vê se dá para abrir o seu coração. Desempena. Ainda não é a máxima, vai se testando, cresce o pescoço. Devagarzinho vem voltando e vamos para o meio camelo. Arda Ustrasana. Você pode colocar uma mão na lombar ou a mais avançada, a mão no calcanhar. A intermediária, você dobra os dedos dos pés, que os calcanhares ficam mais altos. E se cuida, cuidado com a sua lombar. Abre bem o coração. Ótimo. Inspirou, subiu e troca o lado, troca os braços. Quem fez com a mão na lombar, repete. Todo mundo contrai glúteos. Quem colocou a mão no calcanhar, repete. Aí não largamos o pescoço está crescendo. E na próxima inspiração, subiu. Soltou ar, girou o braço para trás. Cuidado com a sua lombar. Se a lombar não tá boa, você faz como o primeiro, com as mãos na lombar. Mas se tiver tudo bem, todo mundo contrai bem glúteos. Vê se as mãos vão nos calcanhares. Você pode olhar para frente, para cima e na máxima soltar a cabeça lá atrás. Isso. Quem pode, pode. Quem não pode, não vai. Se cuida. Se puder soltar a cabeça lá atrás, você solta. E devagar vamos voltar. E agora, descansando a coluna, apoia as mãos no chão, juntou os pés, afasta um pouquinho os dois joelhos, desceu o quadril nos calcanhares, abre a garganta, abre o coração, solta o ar, vai caminhando com as mãos, apoia os cotovelos e vê se dá para apoiar os polegares no cantinho dos olhos. E agora vamos para a postura da criança. Inspirou, esticou os braços, afasta as mãos, cresce todo o tronco, vê se o coração vai no chão, na terra, e dobra os braços e pode colocar a bochecha no chão. Solta o corpo. A bochecha no chão ou nas mãos. Solta o corpo. Relaxa 1 minuto agora na posição. E quem está com o rosto para o lado, troca o lado e relaxa o pescoço novamente.
Solta o corpo, derrete, relaxa bem a sua lombar. Devagar apoia as mãos e vai esticando o seu corpo no chão, estica, estica e vai girando para deitar de costas. Girou de costas e sacode os pés, sacode as mãos, solta os joelhos, solta tudo. Afasta um pé do outro, areja a virilha. Devagar, abraçou os dois joelhos e desce os pés no chão. Mãos perto dos calcanhares. Inspira e sobe o quadril, fazendo esforço. Então, você pode subir só um pouquinho, se você tiver em período ou dor de garganta, gripe, pressão alta, glaucoma, ou subir bastante e pode entrelaçar os dedos das mãos nas costas. E um pouquinho mais de esforço, aproxima os pés e leva um pé para o céu. Imagina que alguém está te puxando pelo pé do alto. Respiração livre, mantenha a paz, mesmo no esforço. Subiu o máximo, essa perna dobra, desce, troca a perna. A outra perna foi para o céu. Imagina que alguém está te puxando pelo pé. Os dedos do pé para o céu, vai empurrando o chão, levando o pé para o céu, subindo o seu quadril, fazendo esse esforço. Deu a máxima, soltou o ar, desce o pé, sobe o máximo, umbigo, quadril no centro, vai tirando as mãos debaixo das costas, descendo vértebra após vértebra. Quando o quadril chegar no chão, abraça os joelhos nos ombros. Respiração livre e devagar desce a sola dos pés no chão, na borboleta deitada e relaxa os braços. Se puder, pode ser perto da cabeça. Solta o corpo. Essa posição também é muito boa para lombar e é uma postura de fé, de entrega. Devagar, estica uma perna, outra perna, estica o corpo todo no chão, estica, solta o ar. Abraça novamente os dois joelhos no peito. Abrir os braços para os lados. Ah, aqui tem que ter espaço para poder abrir os braços. Vê se dá para abrir os braços na altura dos ombros, palma das mãos, se puder no chão. Se tiver que dobrar, bom, tudo bem, por causa do espaço. Mas se puder, estica os braços, palma das mãos para o chão. Inspira, cresce a coluna no chão, solta o ar, desce os dois joelhos para o lado direito. E olhando para o teto, vê se você consegue esticar as pernas e levar os pés lá na mão direita. Então, se tiver uma parede, você usa a parede a seu favor. Você pode caminhar com os pés lá na parede, levando os pés na direção da mão.
olhando para o teto mesmo, nariz para o céu, estica os dois braços. Ombros no chão, abre as costas no chão. Abriu na máxima, solta o ar, dobrou os dois joelhos, voltou para o centro. E solta o ar, desce os dois joelhos para o outro braço e vê se dá para esticar as pernas, levar os pés lá na sua mão. E continua abrindo as costas no chão. Vai abrindo as costas, o nariz para o céu, respiração livre. Imagina que alguém está te puxando por cada braço, ombros no chão. Inspirou, esticou, abriu, abriu. Solta o ar, dobra os dois joelhos e volta para o centro. Alinhou o corpo no centro e levou os pés para o céu. E a invertida. Então, podemos soltar um pouquinho aí os tornozelos. E a invertida, mínima, pés para o alto. Quem preferir encostar os pés na parede, quem tiver com almofadão, quiser botar o almofadão embaixo do quadril para subir o quadril. E tem outras invertidas, cada um escolhe a sua com segurança. Então, quem pode, levanta o quadril, pode levar os pés para trás, Viparita Karani, tocar os pés no chão lá atrás, Halasana, e subir os pés para o céu, Sarvangasana. E fica um minuto na posição, não se deve falar nem virar a cabeça quando você está nessas posições sobre os ombros, sobre o pescoço. Mantém um minuto, lembrando que as invertidas trazem longevidade. E devagar, com autocontrole, vai voltando. Quem Se a sua lombar estiver boa, quando o quadril chegar no chão, você pode descer as pernas bem devagarzinho, trabalhando abdominal. Força de vontade. Querer é poder. Quanto mais devagar você desce as pernas, mais você está trabalhando o seu abdômen. Mas quando a lombar não está boa, aí não dá para fazer isso. Quando chegar os pés no chão, vamos subir o coração na postura do peixe. Você pode começar com as costas da cabeça no chão, subindo o seu coração junto às escápulas. Se tiver tudo muito bom, topo da cabeça no chão. E pode fazer careta. Lembra de abrir espaço atrás do pescoço, desce os ombros para os pés. Faz careta. Abriu o coração, subiu na máxima, solta o ar, desce o corpo, estica o corpo todo no chão. Quando descer, estica, afasta um pouquinho os pés, afasta os braços, virando um X.
como uma estrela. Estica tudo nas quatro direções. Solta o ar, relaxa. Inspira, estica nas quatro direções, norte, sul, leste, oeste. Solta o ar, relaxa. E uma última vez, inspira, estica nas quatro direções. Solta o ar, relaxa. Respiração livre, plena, na barriga. E você pode ficar como uma estrela, como você está, ou ajustar o seu corpo entrando em Shavasana. Respira profundamente, soltando ar, vai soltando todo o corpo na terra. E vai soltando os dedos dos pés, relaxa os pés, solta as pernas, solta completamente o quadril, respira, solta o ar. Entrega as costas, relaxa os ombros, solta completamente os braços, solta as mãos, os dedos das mãos. Todo fazer, você respire, solta o ar, entrega. Solta os pesos da cabeça, relaxa a testa, o maxilar. Respirando livremente na barriga. E visualize uma espiral de luz dourada na região do seu umbigo, na região do plexo solar. Você vai respirando e essa espiral de luz dourada vai se expandindo mais e mais por todo o seu ser. E você vai respirando e o seu sol interno se expande, te libertando de qualquer dúvida, das inseguranças, das limitações, vai expandindo a luz que você é. Lembrando que você é luz, você é como um lindo sol. E sinta-se como se você fosse o próprio sol. Lembrando que você é luz. Visualizando o seu sol expandido, o seu ser iluminado, o seu ser iluminando.
E devagar, faça uma respiração profunda. Movimenta os dedos dos pés, os dedos das mãos. E vai se tocando. E espreguiça para um lado, espreguiça para o outro lado. Espreguiça bastante. E um desafio, talvez nem todo mundo possa fazer a postura da roda. Então, a postura da roda, quem puder, joelhos dobrados, pés no chão, chakrasana no Brasil, muita gente chama de ponte, mas essa aqui é a postura da roda. E eu tô com o pé com óleo, vamos ver se eu vou conseguir fazer. Se não escorregar, apoiou as mãos perto dos ombros e tenta subir. A ideia é aproximar as mãos dos pés, os pés das mãos. Solta o pescoço. Então, postura da roda. É uma postura que abre todos os chakras. Chakra significa roda. E depois você desce. E quando terminar, abraça os seus joelhos. E para harmonizar a sua lombar, principalmente para quem fez a roda, vamos virar de barriga para baixo na tartaruga. Levou o quadril nos calcanhares, solta o corpo e você pode levar as mãos perto dos pés, a testa no chão, ou fazer apoio para a cabeça. Como eu estou falando, eu prefiro fazer o apoio para a cabeça. E lembrando que você é semente, semente do mundo que queremos, para nós e todos os seres. E depois que relaxou bem a sua lombar, vem desenrolando a sua coluna, apoia as mãos para sentar. Quem puder, senta sobre os calcanhares. A coluna o mais ereta possível. Se tiver tontura, arregala os olhos. Respiração livre, plena. Vai respirando livremente, profundamente. Se não der para sentar sobre os calcanhares, senta como der, pode ser com as pernas cruzadas. E suavemente vamos fazer um pranayama. Respiração polarizada, te trazendo para o caminho do meio. Então, a gente usa normalmente, as mãos podem ficar, a mão direita em Yana Mudra, unindo o indicador e o polegar, tapa a narina direita. As duas mãos podem ficar em Yana Mudra, uma fica sobre a perna e a outra, a direita, tapa a narina direita. Então a respiração é suave e profunda. Tapou a direita, inspira pela esquerda, o mínimo de ruído, de preferência sem som. Pulmões cheios de ar, troca a narina. Solta o ar pela narina direita. Inspira pela narina direita. Pulmões cheios de ar, trocou a narina. Solta o ar pela esquerda.
Inspira pela esquerda. Pulmões cheios de ar, você troca a narina. Solta pela direita. Inspira pela direita. Pulmões cheios de ar, é que você troca a narina e continua. Agora um pouquinho em silêncio, fazendo a respiração polarizada. Nadi Shodhana. Lembrando que a respiração deve ser profunda, tanto na inspiração quanto na exalação. Harmonizando os dois hemisférios cerebrais. Capricha alguns ciclos mais, harmonizando yin yang, razão, emoção. Harmonizando sol e lua, harmonizando as polaridades. E capricha mais uns 2 ou 3 ciclos. E na próxima vez que você soltar o ar pela narina esquerda, normalize a respiração. Quando terminar, quando soltar o ar pela narina esquerda, podemos trazer as mãos em Shiva Mudra, a mão esquerda por baixo, dorso da mão direita por cima. Cresce a coluna para o céu, sempre relaxando os ombros. Uma pausa meditativa, conectando com seu guerreiro interior. Sua guerreira interior e devagar vamos apoiar as mãos no chão e descer dos calcanhares. Então você leva os pés para o lado, sentou no chão do lado dos pés, a perna de cima, cruza. Vê se você consegue alinhar os dois joelhos e apoiar uma mão sobre a outra, sobre os joelhos, na postura do herói sentado. Vai sempre crescendo o topo da cabeça para o céu, relaxando os ombros, se conectando com seu poder pessoal, com seu guerreiro, seu guerreiro, seu herói. E devagar vamos trocar as pernas. Então, a perna de cima descruza e a perna de cima vem por baixo.
Organiza os isquios, troca as mãos que estão sobre os joelhos, cresce a coluna para o céu. Na postura do herói sentado, Virasana, eu vou ler a frase dos mestres do Yoga Integral do dia de hoje, em inglês, fazendo a tradução para o português. Mas poucos são os que trilham o caminho ensolarado. Somente os puros de alma podem caminhar na luz. E devagar, inspira, cresce a coluna para o céu. Solta o ar, vem trazendo o tronco para frente, apoia as mãos e solta o corpo. Vê se dá para você exercitar uma rendição, uma entrega. E devagar, desenrola a coluna e vamos trazer as mãos em Durga Mudra, como se você segurasse um bastão nas suas mãos, sem tocar o corpo. As mãos estão na frente, ombros relaxados. E o mantra de Durga, a guerreira Durga, é Om Dum Durga Namaha. E vamos 9 vezes. Inspira. Om Dum Durga Namaha. 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 E unindo as mãos, nos estabelecendo no nosso poder pessoal, lembrando que somos co-criadores planetários responsáveis por toda a criação. Vamos vibrar o Om uma única vez. Inspira. Om. E reverenciando seu guerreiro, a sua guerreira interior, seu mestre interior, a sua criança interior, a pureza do seu coração. E reconhecendo a essência divina em todos os seres. Namastê. E cada um no seu momento, abrindo bem os braços. Amor, 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 e se dando um belo abraço, lembrando que os guerreiros, as guerreiras, são puro amor. Guerreiros da luz, né? Guerreiros da luz, né? Claro. Então, se dando um belo abraço, gratidão, família, namastê.